Julho começa com o pedágio mais caro nas rodovias de São Paulo. O pedágio mais caro do Brasil, no sistema Anchieta Imigrantes, será reajustado a partir deste sábado. O valor cobrado passará dos atuais R$ 33,80 para R$ 35,30 a partir do sábado, dia 1º de julho. Vale lembrar que esse preço é para os veículos de 2 eixos de passeio e para os demais o valor é cobrado por eixo. A alta das tarifas também serão aplicadas em outras rodovias do estado. Em nota, a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informou que os novos valores foram definidos pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, conforme previsto em contrato. A concessionária explicou ter considerado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, um dos índices da inflação, para aplicar o reajuste. O último aumento aconteceu em dezembro de 2022. 35, o pedágio mais caro do país, no período no trecho menor de rodovias, né? O sistema Anchieta Imigrantes. Eu queria entender, até hoje é assim, o pessoal faz as explicações, a gente fica naquela, mas peraí, eu pago R$35 e eu tenho o sistema Anchieta Imigrantes. Só que eu só desço por uma das duas, né? Eu não desço pelas duas. Exatamente. Eu só tenho acesso, eu só escolho uma rodovia, outras vezes para os carros de passeio você tem as escolhas. Para os ônibus e caminhões não se tem a escolha, é simplesmente o sistema Anchieta, a Imigrantes, né, para descida. Um dos pedágios mais caros. Eu não quero entender que esse pedágio seja tão caro devido ao fluxo enorme de veículos que tem para a Baixada Santista. Não, isso deveria ser o contrário. E para o Porto de Santos. Quando nós colocamos ali que a observação que é por eixo, você imagina um caminhão de 9 eixos 10, pagando R$35,20, 80, né, por cada eixo. Então você imagina, né? São quase R$350 de pedágio quando um veículo desse desce a serra agora. Quer dizer, mais caro, ônibus mais caro, pedágio mais caro. Você vai a São Paulo, é R$35 agora para descer. Quer dizer, gente, a Baixada sofre. É o que a gente estava até comentei lá no começo das notícias do dia, porque é muito incongruente, né, Márcio? Pensar que nós tivemos um aumento de pedágio em menos de um ano, que foi há cerca de 7 meses atrás, você até falou na notícia, eu ia trazer essa fala, porque se eu não me engano foi em dezembro, e aí você realmente confirmou a minha lembrança. A gente teve um aumento em menos de 7 meses, e um aumento de quase 18%, se eu não me engano, do pedágio em relação a isso. Ou seja, você vê como não caminha de acordo com a nossa situação, com a situação do brasileiro comum que recebe o salário mínimo, que precisa. Existem brasileiros que precisam trabalhar em São Paulo e não ganham tão bem assim, precisam ir porque a situação leva a isso, e precisam ir de ônibus e pagar a passagem, que vai ter aumento. Aqueles que vão de carro, vai ter aumento no pedágio, e o nosso salário não aumentou tanto, apesar de, tudo bem que o governo do estado deu um aumento um pouquinho maior em relação aos outros estados do país, mas mesmo assim o aumento desse pedágio vai levar com ele, vai fazer aquele efeito dominó, porque muita coisa vai atrás disso, né? Lembrando, André, que você disse bem, o governo ele deu um reajuste. Então o governo reajustou para o período anterior. Exatamente. E agora o pedágio está reajustado, você continua ganhando o período anterior e o pedágio já está reajustado. Já estava reajustado. O pedágio foi reajustado antes desse salário. Então, assim, o salário até vinha para dar um alívio, né? Esse aumento mínimo. E agora o pedágio vai lá e sobe. Quer dizer, acima você está da sempre correndo atrás, né, do prejuízo. Quer dizer, é difícil. E nunca alcança o prejuízo, esse é o problema. A gente chama a atenção, o pedágio mais caro do país. Se você vai para o Paraná, você não vai gastar tudo isso de pedágio. É mesmo, né, Márcio? A gente pega estrada. Então, como é que esse pedágio é tão caro assim? Né? Abre essa caixa de Pandora, né? Por que esse pedágio é tão caro assim? Eu acho que cabe essa provocação para toda a sociedade, para todas as pessoas que usam essa estrada e pagam esse pedágio, de realmente provocar e buscar descobrir o porquê. Eu acho que a gente precisa realmente fazer esse levante, porque... Por quê? Porque houve investimento, mas e ad eterno nisso? Vai se pagar, vai te arrancar o couro do paulistano, do paulista... De quem usa o pedágio todos os dias, da Baixada Santista, daqueles que vêm para passar as férias aqui, quer dizer, é um dos pedágios mais caros, é o mais caro do país. É absurdo. E aí tem um aumento de pedágio, gente, R$35.